Olá, como você está? Tudo bem? Meu nome é Fábio Santos Reis e esse é mais um vídeo daqui do Redes de História. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pessoalmente me encanta muito: monarquia romana. Vamos lá, pessoas. Roma, a conhecida cidade eterna, pessoas, ela é fundada por volta do dia 21 de abril de 753. E aqui entra um pouquinho de mística nessa história, porque segundo a tradição romana, segundo a tradição escrita por Virgílio no seu livro chamado Eneida, né, escrito há séculos e séculos e séculos atrás, a cidade de Roma foi fundada por pelo menos dois sujeitinhos, Rômulo e Remo. Para você que não sabe a história de Rômulo e Remo, né, segundo a tradição romana, Rômulo e Remo foram dois bebês que foram amamentados por uma loba. Eles foram abandonados por seus pais biológicos junto ao chamado Rio Arno, que passa próximo à cidade de Roma. E os dois foram amamentados por uma loba. O nome dessa estátua é chamada de loba capitolina. Você pode inclusive digitar aí para você procurar o nome da estátua, que é a loba capitolina, ok? Ou então você pode ir bem ali na frente do Palácio do Buriti, que fica aqui em Brasília, e dá uma olhadinha ali para ver essa estátua, certo? Que é uma estátua emblemática para a história de Roma. Roma fica próximo da chamada planície da Campânia e do chamado Vale do Pó. E a cidade de Roma ela é muito interessante. O surgimento da civilização romana ela é muito interessante, porque é uma cidade-estado semelhante àquelas que você viu lá na época dos gregos. Sabe aquelas cidades-estado, tipo Atenas, Esparta, aquele negócio todo? Pois é muito parecida com a cidade de Roma que está surgindo agora. Sobre essa monarquia romana que está surgindo, pessoas, os certames não costumam cobrar tanto assim de monarquia romana, né? Mas a gente precisa passar por essa parte da monarquia romana para mostrar para vocês, né? Para vocês entenderem, para todos nós entendermos como se dá o processo da chegada até a república, né? Tem muita coisa aqui que a gente vai falar aqui no vídeo de monarquia, mas que vai servir também para os vídeos de república e império, porque algumas coisas, alguns hábitos da sociedade romana não mudam ao longo do tempo, e muitos desses hábitos são formados bem aqui na monarquia. Sendo assim, vamos dar aquela observada interessante sobre a sociedade monárquica, que também é o resto da sociedade romana, inclusive durante a República, com algumas poucas mudanças. Na parte da elite, pessoas, você tem os chamados patrícios, que são os grandes proprietários de terra, né? São as pessoas que são filhos das famílias tradicionais romanas, e os romanos levam muito em conta essa questão de tradição, tá, pessoas? Já guarda essa informação que é muito interessante. Então, as chamadas famílias tradicionais romanas, elas que comandam a cidade de Roma, e são os chamados patrícios. Patrício é aquele que detém, nesse momento, direitos políticos. Basicamente, as outras classes seriam tudo plebeu, né, gente? Só tem uma coisa interessante que eu preciso falar com vocês. Existe aqui, mesmo que uma classe de plebeus, existe uma classe meio intermediária entre o patrício e o plebeuzão, a massa de trabalhadores de Roma. Seriam, digamos, os chamados plebeus ricos, mas eles eram chamados também de um nome muito interessante, eles eram chamados de clientes. Por que eles eram chamados de clientes? Fábio. Porque o que acontece, pessoas? Eles se associavam aos patrícios de maneira clientelar, certo? Então havia uma troca de favores. Os plebeus ricos eram aqueles que de alguma forma haviam enriquecido com o comércio. Mas quando eu falo enriquecendo, gente, não é, digamos assim, montado no dinheiro, né? Um camarada não é um grande rico. Estou falando de alguém que ganhou mais dinheiro do que um plebeu comum, tá, pessoas? Esse é o cliente. É o camarada, digamos assim, um pouquinho melhor de vida do que um plebeu comum. Mas por que eles se associavam aos patrícios? Porque como os patrícios obtinham junto a eles vantagens comerciais, os clientes junto aos patrícios obtinham vantagens políticas. Então, por isso que você tem essa associação, como a gente chama, de maneira clientelar. Porque você tem ali literalmente um cliente. Certo? Há uma troca de favores políticos do patrício para com o cliente e do cliente para com o patrício. A próxima classe é aquela que a gente conhece pelo nome de plebeus, que é a massa de trabalhadores de Roma, e assim como os clientes despossuídos inicialmente de direitos políticos. Então, quando a gente fala de plebeu, gente, a gente está falando de alguém que não pode participar das assembleias, não pode votar, não pode participar do Senado, não pode fazer absolutamente nada politicamente falando. E aí, pessoas, o que acontece? Como funcionam algumas outras divisões dentro da sociedade romana? Quem comanda tudo é o rei. Né? O rei é a autoridade máxima dentro de Roma. Né? Ele é uma espécie de líder político,
porque ele que comanda, por exemplo, as atitudes políticas na cidade. Ele é um líder religioso, porque ele também funciona como sacerdote. E ele é um líder administrativo, porque ele que administra as finanças, enfim, as conservações da cidade de Roma e seus anexos. Não é? Mas o rei governa sozinho? Não. O rei não governa sozinho. E é aqui nesse momento que entra provavelmente o órgão que você vai mais ouvir falar na história de Roma. Que órgão é? Que órgão é? Que órgão é? O Senado. Você vai cansar de ouvir de Senado. Gente, basicamente o Senado era um órgão extremamente importante para Roma e ele era composto por anciãos oriundos da classe patrícia, porque eram os únicos que tinham direitos políticos naquela época. Então, pessoas, o que acontece? O Senado, ele não é só um conselho de coroa, não, tá, gente? Não é só um conselho de velhos. O Senado, gente, é um conselho tradicional feito pela elite romana. Beleza? Isso é um detalhe que a gente precisa lembrar, porque muita gente apenas lembra que é um conselho de idosos, um conselho de velhos. Não, é um conselho de idosos velhos? Até é, mas é um conselho de idosos velhos que fazem parte da elite romana. Dentro desse cenário, o que acabava acontecendo, pessoas? O rei, ele sempre governava de acordo com o Senado. Tem algumas coisas em Roma que é muito importante. Os romanos levam muito em conta as questões vinculadas à tradição, certo? Isso significa que o romano valoriza muito questões antigas, valoriza muito questões de antepassados, valoriza muito essas questões assim, sabe? Bem de raiz mesmo. Né? Isso significa, pessoas, que haviam costumes na cidade de Roma que precisavam ser respeitados, certo? Inclusive, essa é uma das principais regras da sociedade romana. Né? Os costumes, as tradições, elas são valorizadas não importa como. O rei governava, ele que tomava as decisões finais? Sim, mas ele governava sempre em conjunto com o Senado. O que isso significa? Se o rei quisesse passar uma determinada lei, ele tinha que submeter essa lei à apreciação do Senado. E aí o Senado ia virar para ele e falar mais ou menos assim: ô rei, eu gostei muito dessa lei. Nós aqui do Senado adoramos essa lei. Pode botar essa lei em prática para Roma, porque ela é muito boa para a cidade. Ou então o Senado podia simplesmente chegar para o rei e falar mais ou menos assim: rei, pelo amor de Deus, essa lei, essa decisão que o senhor quer tomar é extremamente ruim. Não aprove ela para a cidade de Roma, porque ela não é muito legal. O rei, na maioria das vezes, tinha que agir em conjunto com o Senado. Isso significa que se o Senado deu uma determinação positiva para o que ele quer fazer, ele faz. Se deu uma determinação negativa para o que ele fez, o que ele quer propor, ele não faz. Uma vez ou outra o rei não obedecer o Senado, que vá, tudo bem, mas eu estou falando uma vez ou outra. Eu não estou falando que o rei vai desobedecer o Senado o tempo todo. Eu estou falando que o rei vai simplesmente em um determinado momento se achar no direito de talvez não obedecer o Senado por acreditar naquela medida que ele quer tomar, que é um direito dele. O problema é quando você tem reis que quebram essa tradição. Essa tradição de quê, professor? Essa tradição de que o Senado tem que sempre agir em conjunto com a monarquia, com o rei, e que o rei sempre deve seguir as recomendações do Senado, ou pelo menos se atentar a ela. Dentro disso, nós temos uma das principais razões que levam à queda da monarquia, que é justamente o fato de que você vai ter um rei, que ele não vai se submeter às decisões do Senado, que ele vai passar a governar sem a influência do Senado, e ele vai dar as costas para a classe patrícia. Lembra? É um conselho de idosos, mas é um conselho de idosos patrícios. E com isso, pessoas, nós temos inclusive uma das principais razões da queda da monarquia. Havia algumas nações que habitavam ali a Península Itálica na época da fundação da cidade de Roma, que tinham muita relação com a cidade de Roma. Eu tinha os latinos que ajudavam na fundação da cidade de Roma, tinham os etruscos, que tinham direta participação na sociedade romana, tinham os sabinos, tinham os samnitas, tinham os italiotas, tinham os mamertinos, enfim, tinham vários povos. Um dos principais povos que mais se relacionavam com os romanos eram os etruscos. Os últimos 2, 3 reis de Roma eram de origem etrusca. E a queda da monarquia se dá quando um desses reis de origem etrusca decide governar a cidade de Roma sem se atentar ao Senado, quebrando, portanto, uma tradição, que era a do Senado agir sempre em conjunto com a monarquia, agir sempre em conjunto com o rei. O nome desse rei era Tarquínio, e ele se achava, digamos assim, segundo as tradições romanas, né? Ele se achava, digamos, tão digno de ser rei que ele achava que não precisava de ninguém. Então ele ganhou um apelido, Tarquínio o Soberbo. Esse não é um
apelido muito legal, tá, pessoas? Eu acho que ser chamado de Tarquínio ou Soberbo não deve ser uma coisa muito confortável. E de fato não era, pessoas. Tarquínio, ele é chamado de soberbo justamente como uma espécie de afronta pelo fato dele não se submeter ao poder do Senado, certo? Por ele não querer governar junto ao Senado, certo? Trazendo o Senado para o seu lado. Como eu falei para vocês, quando você dá as costas para o Senado, você está dando as costas para a elite romana, você está dando as costas para os patrícios. Então ele vai tentar buscar apoio na classe de clientes e plebeus para tentar se manter no poder. Só que aí, pessoas, o que acaba acontecendo? Os patrícios começam a se organizar para conseguir, de alguma forma, acabar com a monarquia. Mas, gente, uma crise, né, uma revolução, ela não acontece se não tiver uma participação do povo. E o que eles queriam fazer era derrubar uma determinada forma de governo que durou os últimos 250 anos na nossa história. Isso não é algo fácil. Então, não é só um golpe senatorial, mas é um golpe senatorial apoiado pela classe plebeia. Como é que aconteceu a dinâmica desse golpe senatorial? Os senadores, em especial, né, os patrícios, né, subentende-se patrícios, começaram a perceber que o Tarquínio estava indo atrás do apoio da plebe. Então, muitos senhores senadores chegavam para os clientes e falavam mais ou menos assim, lembrando que os senadores são patrícios. Ei, olha só o que Tarquínio está fazendo. Ele está quebrando a continuidade das tradições romanas. Ele está quebrando aquilo que os nossos ancestrais conservaram. Ele deixou de lado o Senado, ele passou a governar sem a nossa instituição centenária, a nossa instituição bicentenária. Se ele largou nós, que fazemos parte da elite, o que é que impede que ele largue vocês em sequência? É aí então que os plebeus viram para os patrícios e falam, tá, beleza, patrícios, o que a gente vai fazer? O que vocês sugerem que a gente faça, patrícios? Afinal de contas, os caras também podem quebrar a gente, não é verdade? É aí que os patrícios chegam para os nossos queridos amigos clientes e plebeus e falam, rapaz, eu tenho uma ideia. Por que a gente não derruba essa monarquia e inaugura uma nova forma de governo? Uma forma de governo onde todo mundo possa participar, hein? Essa nova forma de governo é a república, certo? A república, do latim res publica, significa a coisa pública, portanto, aquilo que pertence a todos. E se pertence a todos, significa dizer, meus caros, que patrícios e plebeus deveriam ter os mesmos direitos. É assim que vai ser na república? Não, infelizmente não. O que a gente vai perceber, pessoas, é que você vai ter um golpe senatorial no ano de 509 a.C., liderado pelo Senado. O golpe é senatorial, mas eles não agem sozinhos. Esse golpe ele é conseguido junto com a classe plebeia, que dá o apoio suficiente, quase que não sai, suficiente para que a monarquia possa cair e para que surja efetivamente o regime republicano. Isso significa dizer, pessoas, que por mais que o Senado, por mais que a elite patrícia vá governar durante a República, quem consegue dar o apoio necessário para a queda da monarquia é a classe plebeia. E com isso, pessoas, nós vamos ter a destituição de Tarquínio, que junto com várias outras pessoas de origem etrusca serão expulsas da cidade de Roma. E você vai ter a fundação da República Romana. Gente, república, repito, vem do latim res publica, coisa pública, aquilo que pertence à coletividade, portanto pertence a todos. O que a gente vai perceber é que inicialmente o projeto de República Romana era para ser um projeto até relativamente democrático, mas ele vai se revelar tão oligárquico quanto a monarquia foi. E com isso a gente encerra essa parte de monarquia, que é uma parte relativamente curta, o vídeo durou menos de 15 minutos. Continue revisando, continue estudando essa parte de monarquia, para a gente entender mais ou menos como é que se dá o processo da realização da república, pessoas. Vejo vocês em breve, lembre-se que quarentena não é férias, fique em casa, mas fique estudando, e continue tirando as dúvidas com a gente, e qualquer coisa me procura. Valeu, gente!